queria hoje falar sobre a instituição da Páscoa no livro de Êxodo. Nós estamos expondo o livro de Êxodo e hoje eu vou retornar ao capítulo 12, que descreve quando a Páscoa ela foi instituída entre o povo de Israel enquanto ainda estavam no Egito. E a partir então dessa instrução que nós vamos caminhar para o que hoje nós que não somos judeus, que não estamos mais no Egito, como nós devemos celebrar a Páscoa. Diz assim então a palavra de Deus, Êxodo no capítulo 12. Eu vou ler apenas os primeiros 6 versículos, porque nós vamos ter como ler depois o resto do texto. Êxodo 12, disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Obrigado a Deus pela Tua palavra revelada. Pedimos que o mesmo Espírito que a inspirou possa também nos ensinar nesta hora. Rogamos isso porque sabemos que sem Ti nós nada podemos fazer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a celebração da Páscoa, conforme nós lemos aqui em Êxodo no capítulo 12, ela é, na verdade, a preparação para o que seria a 10ª praga no Egito. Vocês se lembram das 10 pragas que Deus enviou contra a terra do Egito para libertar o povo de Israel dali? Pois bem, essa que será a 10ª praga, ela, por razões que nós vamos ver hoje, Deus quis que ela fosse lembrada perpetuamente. Então, a 10ª praga acabou sendo uma praga especial, uma praga que deveria ser não apenas celebrada, mas deveria ser lembrada e entendida com bem mais profundidade do que as demais pragas. Muitas pessoas talvez nem se lembram quais foram as outras pragas, o que é que veio primeiro, o gafanhoto, ou os piolhos, ou coisas, porque realmente a ênfase maior foi colocada sobre essa 10ª praga. E quando você quer fazer um memorial de uma pessoa, por exemplo, você constrói uma estátua. Muitos aqui já devem ter observado a estátua de uma pessoa que já morreu há 500 anos. Você vai lá e fica olhando, nossa, olha só como era a face dessa pessoa. Se você quiser fazer um memorial de um evento, você cria um ritual. Porque ao participar daquele ritual, você tem uma lembrança de como as coisas aconteceram naquele dia. E é exatamente isso que a Páscoa ela se propõe a fazer. Nos dá o privilégio de experimentar um evento que eu e você não participamos. Eu me lembro que uma vez eu estava a viagem a serviço e eu tive o privilégio de visitar o Museu Britânico em Londres. E nesse museu tem uns animais de pedra, esculpidos em pedra, que foram retirados da entrada da cidade de Nínive. E eles trouxeram para o Museu Britânico. Como Nínive tinha algumas portas específicas, Jonas, quando foi visitar a cidade, é bem possível que ele tenha passado
por uma das portas nas quais estavam aqueles grandes monumentos. Eram uns touros esculpidos em pedra, mais ou menos uns 4 metros de altura. E eu me lembro estando naquele museu, eu passei, naquela época não tinha a proteção de vidro, você podia colocar a mão sobre as peças. E lá estava o grande touro, que um dia esteve nas portas da cidade de Nínive, onde Jonas entrou. E eu pensei comigo, olha, a chance de Jonas, ao ter saído da cidade, colocado a mão assim, nesse lugar aqui, e falado, Nínive, mais 40 dias e você vai estar subvertido. Eu lembro de ter colocado a mão exatamente, pensando eu, que Jonas teria colocado a mão também naquele mesmo lugar, e eu senti uma experiência extraordinária. Puxa vida, eu estou aqui colocando a mão em uma pedra que esteve nos dias em que o profeta Jonas entrou naquela cidade. Embora a minha experiência, irmãos, ela não era legítima, porque aquele touro não foi feito para transmitir e para repetir aquela experiência, mas ela nos dá uma ideia de como é que alguns eventos e alguns objetos, eles têm a finalidade de fazer isso, de nos ajudar a relembrar algo que é importante. E é essa a razão porque Deus quis que a Páscoa ela fosse celebrada perpetuamente para se lembrar de algumas coisas. E eu estou particularmente interessado em falar sobre isso hoje, porque eu tenho recebido algumas perguntas. Pastor, a minha igreja não é aqui, mas está comemorando a Páscoa exatamente como os judeus a fazem. Pastor, a minha igreja está querendo sacrificar um cordeiro lá no domingo, lá na área, para que as crianças se lembrem do que aconteceu. Uma tentativa de fazer exatamente como era feito aqui em Êxodo 12. E a minha pergunta é, será que é isso que Deus quer e nós nos lembremos? Eu queria então propor hoje pelo menos 4 razões, 4 temas que esse texto que nós lemos nos leva a lembrar e a comemorar. O primeiro deles então é que a Páscoa ela é um memorial de um novo começo. A Páscoa é um memorial que foi levantado, que foi cuidadosamente preparado por Deus para nos lembrar de um novo começo. Veja no versículo 1 e 2 que nós lemos, especialmente no versículo 2, o povo de Israel vivia já tranquilo, já lá pelo mês de abril afora, e Deus disse a Moisés, Moisés, eu quero que este mês vos seja o principal, e ele será o primeiro mês do ano. Olha, a gente já viu falar em horário de verão, que muda um pouco a nossa rotina, altera o horário, mas isso aqui foi uma mudança drástica. No final de março, início de abril, fazer que esse mês se torne janeiro, isso aí é realmente uma coisa bastante drástica. Agora, nós não devemos pensar simplesmente de que foi um momento em que Deus estava fazendo uma coisa drástica, mas eu não sei quantos sabem, no Egito, eles não seguiam o calendário que nós seguimos. Eles não tinham semanas de 7 dias. As semanas dos egípcios eram semanas de 10 dias. 3 semanas de 10 dias sem intervalo com finais de semana. Então, o ciclo que eles viveram por 400 anos impôs sobre a dinâmica deles um estilo totalmente diferente. E eu creio que trazer novamente o início do ano para aquela data, começar a celebrar envolvendo as questões de 7 dias, era uma maneira de Deus trazer novamente as coisas como elas foram desde o princípio. Mas esse é o primeiro ponto. A Páscoa não é simplesmente uma celebração, ela é uma celebração que puxou o início do ano, empurrou, né, o início do ano para o mês de abril. Esse será o primeiro mês do ano. E ao fazer isso, deixou uma marca inquestionável no calendário, na organização da vida das pessoas que viveram desde aqueles dias. E olha, isso não foi uma mudança que, como a gente no Brasil às vezes diria que não pegou. Não, pegou e pegou muito bem. Abra comigo, por gentileza, no primeiro livro de Reis,
no capítulo 6, veja que séculos depois, você percebe que Deus ainda usava essa cronologia para arrumar e para organizar os eventos em Israel. 1 Reis, capítulo 6. Aqui nós estamos já nos dias do rei Salomão, 480 anos, diz o texto. 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. Olha só, eles contam conforme a saída do Egito. Diz aí que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, aí diz que ele começou a edificar a casa do Senhor. Então, veja, eles usaram a data para contar os anos a partir do dia em que o povo de Israel saiu do Egito, que é o dia da Páscoa. Eles saíram nesse dia. Então veja, essa mudança que a Páscoa trouxe no calendário judaico não foi uma mudança passageira, não foi uma mudança que não pegou, mas foi uma mudança que estabeleceu uma nova era na vida daquelas pessoas. Desta forma, a Páscoa, ela nos ajuda a lembrar, irmãos, de um recomeço, de um ponto na vida, quando as coisas velhas ficam para trás e um novo caminho diante de nós está para ser trilhado. Não é apenas uma celebração da morte do Cordeiro, mas é uma celebração que nos ajuda e que nos faz lembrar de que uma nova jornada irá se iniciar. E não é sem razão que Cristo morreu exatamente no dia da Páscoa. Não é sem razão que Cristo, ao ver a aproximação desse dia da Páscoa, como já estava pré-determinado, ele deu interpretações específicas sobre isso, nós vamos ver já. Mas um fator dentre muitos que esse recomeço nos ensina, conforme diz os versículos 3 em diante, é que nesse recomeço que nós celebramos na Páscoa, é o momento de nós partirmos o pão juntos, depois de ter assistido, junto com toda a congregação de Israel, o cordeiro ser sacrificado no crepúsculo da tarde. Eu não sei quantos já pararam para pensar na sequência das coisas, como elas aconteciam no dia da Páscoa. Se não, permita-me lembrá-los, e já fazendo um resumo do que o texto diz. É dito que no dia da Páscoa deveria haver uma preparação. Se você tinha uma família grande, você então sacrificava um cordeiro. Se você visse e você soubesse, e aqui os pais sabem quanto é que os filhos comem. Tem uns que comem igual um passarinho, outros já comem igual um abutre, né? Mas cada um sabe quanto cada um come. A Páscoa deveria ser calculada conforme a quantidade que cada um comeria. O texto diz isso. E se você visse que ia sobrar, chamaria alguém. Muito bem, aquilo era guardado por 10 dias. E depois, no 10º dia, a hora que chegava no dia da Páscoa, aquele animal ele era sacrificado no crepúsculo da tarde. E a carne era trazida então para ser comida na ceia, o seu sangue seria passado nos umbrais das portas. Mas o que eu acho importante é que aquela comemoração, onde as pessoas estavam juntas para comer, ela acontecia depois que toda a congregação, veja no versículo 6 na sua Bíblia, versículo 6, se você puder sublinhar isso aí, é dito que guardareis até o 14º dia do mês todo o ajuntamento da congregação e o imolará no crepúsculo da tarde. Então era uma cena pública, era uma cena comunitária. E depois que eles viam então aquele momento de derramamento de sangue, é que eles então iam para si. Então, não é sem razão, irmãos, que quando nós partimos o pão na ceia, um dos elementos determinantes na ceia é o ato de partir o pão.
E é isso que eles faziam juntos. E esse novo recomeço, celebrado pela Páscoa, já trazia isso em mente. Era um momento que nós celebraríamos juntos aquilo que nós havíamos assistido. Um outro aspecto que eu não vou entrar muito hoje é a cerimônia dos pães asmos. Os pães asmos, eles eram comidos logo depois da Páscoa e era uma preparação, já pensando que o povo não teria como guardar e se preparar, porque aquela seria a última noite deles no Egito. Eu não sei quantos já fizeram isso, ou já tiveram que mudar-se, preparar toda a casa, embalar tudo, colocar nas caixas para mudar. E, inclusive, obviamente, a geladeira. Você tem que dar uma geral na geladeira, tem que tirar as coisas que não vão aguentar ficar muito tempo. E quando você chega na última noite no apartamento ou na casa, geralmente, se você não quer ter muito trabalho, você deixa a geladeira já vazia, lavada, as coisas já presas para não balançarem na mudança. Como é que nós vamos comer? Se você pedir uma pizza, você não vai pedir 4 pizzas, você não vai pedir um banquete completo, porque vai sobrar, não tem onde comer, os pratos já estão guardados. Então, a situação da da Páscoa, com os pães asmos, era uma ênfase à simplicidade. A Páscoa celebrava um novo começo, e um novo começo que iniciava com uma simplicidade, comendo pães que poderiam ser guardados por longos e longos dias sem que eles se perdessem. Então isso era um dentre vários fatores que esse novo recomeço ele traria. Portanto, essa é a primeira ênfase da Páscoa. A Páscoa celebra um novo começo para a vida de Israel, para a vida do povo de Deus, mais do que qualquer outra coisa. É um novo começo. A segunda coisa que a Páscoa, conforme nós lemos, ela enfatiza é a importância, irmãos, do sangue derramado, mais especificamente. Algumas evidências para isso. Veja só a expressão no versículo 11, capítulo 12, no versículo 11, nós somos informados que a Páscoa, ela deveria ser comida de lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão e comê-lo-eis às pressas. Essa é a Páscoa, diz o texto. Eu sei que muitos de vocês, quando têm filhos pequenos que está na hora de sair para a escola, já está quase, falta 2 minutos para a van passar para pegar e o menino não está pronto ainda. Então, às vezes, você está caminhando já para a porta, ele está mastigando o pão, o todinho e comendo, porque não está pronto. Então, ele está comendo, andando quase, com a mochila nas costas já e ainda calçando o sapato, porque a hora que a van buzinar, ela não espera. Eu não sei se alguém passa por isso aqui, né? Mas a Páscoa tinha esse elemento de pressa. Não era uma mesa que você se assentava e comia até o garçom perguntar se você já quer a conta. Não, era uma rotina diferente, era uma rotina meio que apressada. E olha, eu não sei você, mas tem tantas coisas que a gente faz apressado na vida. Almoçar é uma coisa que eu não gosto de almoçar com pressa. É bom você sentar, comer tranquilo, fazer a digestão, depois tomar um cafezinho, ainda sentar, às vezes a sobremesa. Mas a ceia, ela impõe um ritmo que não é muito agradável. Primeiro que comer em pé. Eu não sei quantos conseguem comer com um prato na mão. Eu consigo. Eu já comi muito. Você põe o prato na mão. Agora, quem tem filho sabe que se você botar um prato na mão da criança para ela comer, vai virar uma bagunça logo, logo. Comer com sapato, isso já é mais fácil, né? Com cajado na mão. Bom, aí, como é que você vai comer com o cajado na mão, com o prato na mão, e você vai comer com o garfo e o cajado? Então, está ficando complicado. Não é uma coisa, então, simples. E mais ainda, tinha que comer com pressa. Tudo isso para dizer que a ênfase não era
no banquete. A ênfase não era na ceia em si. Outra evidência que mostra que a ênfase estava no sangue e não no banquete era no versículo 13, veja aí, Êxodo 12, 13, nós lemos que eles colocariam o sangue nos portais e diz que o sangue vos será por sinal nas casas que estiverdes, e quando eu vir o sangue, eu passarei por vós. Então parece que o mais importante aí era esse sangue que havia sido colocado, aspergido nos portais. Eu acho isso interessante porque quando Deus fez a separação, quando ele mandou alguma das pragas somente para os egípcios e não para os hebreus, ele não precisou de sangue para saber quem era judeu e quem não era judeu. Deus sabe. Por que agora ele quer que o povo judeu marcasse, sinalizasse, porque vai que Deus, passando com o anjo lá que fez essa destruição, ele errasse e destruísse um que era dos filhos de Israel. Não havia esse perigo. Deus conhece o seu povo. Mas ele fez questão, diz o versículo 13, que eu quero ver o sangue na porta. O sangue não era para o povo de Israel, diz o texto. O sangue era para Deus. É Deus que queria ver o sangue na porta. E isso é algo significativo. Nós vamos falar sobre isso mais um pouquinho já. Mas aqui fica claro que a ênfase da Páscoa não era no que era comido, no que era vestido, no local, mas estava sobre esse sangue que era colocado sobre os umbrais das portas. Uma terceira evidência de que a ênfase não estava na comida e na bebida está aí no versículo 12, quando nós lemos que naquela noite o que aconteceria de mais importante é que Deus passaria pela terra do Egito e ele feriria na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e ele executaria juízo sobre todos os deuses do Egito. A Páscoa era um dia de juízo, era um dia como se nós hoje pudéssemos estar semelhantemente situados, é como se uma causa sua tivesse sendo tratada, julgada, num Supremo Tribunal da região ou uma instância que aguardava uma decisão. E você está aqui ansioso, aguardando a decisão. Pois bem, naquela noite, era uma noite de juízo, era uma noite onde Deus executaria juízo sobre a terra. E ele pediu especificamente para que aquilo fosse sinalizado daquela maneira. Então, irmãos, a Páscoa era um dia, era um evento que Deus ele quis de maneira intencional que o sangue fosse lembrado. A ideia do sangue derramado sobre os umbrais era um elemento determinante na Páscoa. Mais do que o cordeiro, mais do que as ervas amargas, mais do que a quantidade de quanto comia pouco, quanto comia mais. E isso é prescrito, mas não é o mais importante. O mais importante era o sangue. E eu acho interessante que quando Deus diz que eu quero ver o sangue na porta, eu não quero saber quantos comeram, eu não quero saber se jogou fora a comida, eu não quero saber a roupa que ninguém está vestido, eu não quero saber nada, eu quero passar e eu quero ver o sangue na porta. É isso que eu quero ver. E eu pergunto para você hoje, nesta manhã, o que é que Deus quer ver na sua vida ou na igreja de Santo Amaro nesta manhã? Você já pensou nisso? Às vezes nós nos envolvemos com tantas coisas e acabamos perdendo o foco daquilo que Deus realmente quer ver. O que é que Ele quer ver em nós hoje? Nós vamos ver isso já. Uma terceira razão, uma terceira ênfase da Páscoa é
Ainda seguindo aí no texto que nós estamos vendo, no capítulo 12, é que a Páscoa, ela é uma celebração memorial perpétua, ou seja, ela não é para ser substituída, ela não vai ser extinta, ela não vai ser prorrogada, não, ela é uma celebração memorial perpétua. Como eu disse anteriormente, se você quiser fazer um memorial de uma pessoa, você constrói uma estátua. Se você quiser fazer um memorial de um evento, você constrói ou cria um ritual. E a finalidade da Páscoa é tornar realmente um rito memorial. Eu queria que você olhasse agora, especialmente no versículo 24. Olha o que diz o versículo 24 no capítulo 12, mostrando a importância da Páscoa, porque é que Deus quis que ela se tornasse um memorial. É dito: guardai, pois, isto, por estatuto para vós outros e para os vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. E quando os vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Eu acho interessante como Deus, ele prepara o que é para ser respondido. Às vezes os nossos filhos fazem perguntas complicadíssimas e a gente não sabe responder. Seria bom se Deus já desse as respostas. Quando o seu filho perguntar, como que é a Trindade, você vai responder o seguinte: é assim, assim e assado. Ou quando o seu filho perguntar, por que isso é assim e não é assim, você vai responder dessa maneira. Deus não fez isso para todas as perguntas. E muitos pais passam aperto ao ter que responder as perguntas dos seus filhos. Mas essa aqui, em especial, ele deu a resposta. Quando o seu filho vir aquele cordeiro sendo imolado, você vai responder, e eles perguntarem. Se não perguntar nada, não fala, porque não vai suscitar mais curiosidade. Mas se eles perguntarem, vocês vão responder: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Quando eu era criança, nós tínhamos um vizinho, lá em Cuiabá, ele era judeu, e ele comprou uma ovelhinha para ser sacrificado no dia da Páscoa, conforme o ritual. Só que na minha casa nós éramos 5 irmãos, na casa desse vizinho tinha mais 3. O vizinho da casa próxima tinha mais 3, e no de baixo tinha mais uns 4, enfim, fazia toda a tribo de Israel ali ao redor. Agora imagine, irmãos, trazendo uma ovelhinha novinha, para brincar com as crianças. As crianças mal sabiam que aquela ovelha ia ser sacrificada no dia da Páscoa. E aí, aquela ovelha virou a atração de nós todos ali. Nós dávamos banho nessa ovelha, lavávamos com shampoo da Johnson, a ovelhinha ficava branca, e vestíamos roupas nela, botava laço e dava comer picolé, para não sei como que essa ovelhinha não morreu, né? Mas ela se tornou um animal de estimação de uns 20 meninos e crianças da região. E para a tristeza e apavoro geral das crianças, fomos informados que quem comprou ia matar a ovelha no dia da Páscoa. Meus irmãos, mas foi um choro geral, um clamor. Eu sei que o homem que tinha comprado a ovelha teve que comprar outro no mercado, porque aquela eles não deixaram matar de jeito nenhum. Incluindo os próprios filhos dele, não deixaram. Então veja, essa ideia de envolver a observação das crianças na Páscoa, ela é altamente pedagógica. Ela mostra que Deus já fez a celebração da Páscoa pensando na curiosidade que os filhos teriam a respeito daquele evento. Então, às vezes, aquilo que para nós é tão comum, é normal, para os filhos, não, peraí, por que não está fazendo isso mesmo? Por que não mata
sei lá, uma galinha, ou qualquer outra coisa, mas por que matar a ovelhinha tão bonita, tão branquinha, tão cheirosa? Então haveria a pergunta. E a resposta que Deus dá, ela é importante, é o sacrifício da Páscoa. Veja que Deus entende a Páscoa como um sacrifício feito ao Senhor. E aí é dito que o conceito importante a ser lembrado é que eles viram e eles entenderam como sendo um sacrifício. Um sacrifício porque Deus, ele passou por cima das casas dos filhos de Israel quando feriu os egípcios. O que nós podemos, irmãos, concluir disso tudo para os nossos dias hoje? Nós não somos judeus. Como é que nós podemos celebrar a Páscoa hoje? Olha, por 1400 anos, Moisés nasceu em 1440, então vamos colocar aí mais ou menos 1400 anos, o povo judeu comemorou a Páscoa, anunciando a importância do sacrifício do Cordeiro Perfeito. 1400 anos, cujo sangue, quando visto por Deus, nos livraria do juízo. Eles celebraram e lembraram isso por 1400 anos. E finalmente, esse Cordeiro Perfeito, ele veio ao mundo, na pessoa de Cristo. Ele foi identificado por João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ficou claro. E ele foi morto no dia da celebração da Páscoa, para ficar mais claro ainda a associação de Cristo como Cordeiro Pascual. E a sua ressurreição nos trouxe para uma nova vida, que era o que a Páscoa originalmente afirmava. Mas o que mais me chama a atenção, irmãos, é que, sabendo disso, no dia da Páscoa, Jesus, ele faz algumas modificações, algumas adaptações que somente ele poderia fazer. Eu queria convidá-los, encerrando, a observar esses comentários que Jesus fez em Lucas, no capítulo 22. Olha o que ele diz no dia da Páscoa, que era o mesmo dia em que ele ia ser preso e ser crucificado e morto. Lucas, no capítulo 22, versículo 19, é um relato da ceia, e é Jesus agora que está agindo, é ele quem está falando. Olha só o que ele diz. Lucas, no capítulo 22, versículos 19 e 20, diz que, e tomando um pão, ele não tomou as ervas amargas, ele não pegou nenhum pedaço de carne, ele não pegou, ele pegou o pão, ele deu graças e o partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto. Isto o quê? O que ele está dizendo? Esse isto é distribuir? Não, o isto aponta para o ato dele quebrar o pão. Então ele partiu o pão, e essa expressão partir o pão, ela vem de Êxodo, ela aparece depois na igreja primitiva, dizendo que eles partiam o pão juntos. Então esse ato de partir o pão na hora da ceia, ele é simbólico, porque Jesus fez isso, e ele diz para que nós fizéssemos isso em memória dele. Aí a pergunta, você pode me fazer: mas pastor, peraí, e o cordeiro? Por que ele não falou alguma coisa sobre o cordeiro? Já que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele podia ter dito: olha, vocês estão vendo esse cordeiro aí? Você lembra do cordeiro que foi morto na tarde e agora nós estamos com os umbrais marcados com sangue e tudo mais? Ele não falou nada sobre o cordeiro. Por uma razão muito óbvia, irmãos, o cordeiro, ele estava vivo ali na presença dele. Ele era o Cordeiro de Deus.
E o partir do pão, na linguagem de Jesus, substitui o ato em que ele é entregue. Como ele diz, este é o meu corpo oferecido por vós. Quando você parte o pão, então você simbolicamente está fazendo essa alusão ao corpo de Cristo que foi entregue. E é isso que ele pede para que faça em memória de mim. Às vezes a ceia, nós já vemos com o pão cortadinho já do tamanho que cada um consegue comer. Mas ele teve que ser partido. Senão, cada um receberia um pão desse tamanho. É o tamanho do pão de forma. Imagina, você ia ficar mastigando até terminar a ceia, o culto, né? E para quem tem aparelho no dente não ia ficar bom. Então, é o tamanho que é suficiente para você lembrar que o pão, ele foi partido. E essa experiência que ela é simbólica. Segunda coisa, nesse versículo 20 ainda, Jesus continua dizendo, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Veja, ele não falou nada sobre umbrais, ele não falou nada sobre a porta, ele não falou nada sobre o anjo que passou no Egito destruindo os primogênitos, ele não falou nada sobre nada disso, porque isso já foi... Entendo, irmãos, não é que Jesus estava jogando tudo isso fora. É que todas essas coisas visavam apontar para ele. E uma vez que ele veio, não há mais necessidade de celebrarmos essas coisas. Mas é a hora de nós celebrarmos com aquele que é a concretização dessas coisas. Então, a nova aliança firmada não somente nas simbologias do Antigo Testamento, que apontavam para Cristo, mas agora é uma aliança firmada na pessoa de Cristo, que veio, viveu e morreu e depois ressuscitou. Então, como é que nós celebramos a Páscoa hoje? Em primeiro lugar, cristãos não celebram, e aqui eu vou falar um termo hebraico aqui, só porque tem muita gente que usa já, a chamada Pessar. Pessar é a expressão hebraica para Páscoa, que é a passagem. Tem muitas igrejas evangélicas que gostam de encenar tudo como foi, e voltando um pouco às origens judaicas. Nós não somos judeus, para começar por aí, a menos que tenha algum hoje aqui. E você sabe qual é a razão principal porque nós não comemoramos a Pessar, mas nós comemoramos e nos lembramos da Páscoa, especialmente da ceia? É porque um judeu, que é judeu mesmo, não o judeu messiânico já está bem mais próximo da gente, mas o judeu mesmo, ele não acredita que Jesus Cristo veio e ele é o Messias. É uma pequena diferença. Não tem como nós celebrarmos um ritual do Antigo Testamento, como se Cristo não tivesse vindo e dado esses significados novos à Páscoa, transformando-a na ceia. Nós, cristãos reformados, acreditamos que Jesus Cristo, ele era o Messias prometido, ele veio e por isso a Páscoa, ela foi cumprida na pessoa de Cristo. Hoje nós celebramos a ceia, que é a continuação da Páscoa. Em segundo lugar, nós podemos celebrar a Páscoa dando oportunidade para um novo recomeço. Se você quer uma oportunidade para você recomeçar alguma coisa na sua vida, olha, a Páscoa é mais importante do que Natal, do que Ano Novo. A gente faz, às vezes, um voto de Ano Novo, né? Esse ano eu quero emagrecer, esse ano eu quero casar, esse ano eu quero... Olha, faça na Páscoa. A Páscoa é um bom momento. Por que Páscoa, reverendo? Olha, primeiro porque originalmente era um ponto de um novo começo. Um ponto onde o sacrifício de Cristo
nos capacita a uma nova jornada. Em terceiro lugar, nós celebramos a Páscoa partindo o pão, juntos, em comunidade, em povo de Deus reunido. Partir o pão hoje significa, dentre outras coisas, você cear junto. Há uma boa oportunidade para você convidar alguém para almoçar na sua casa, alguém aqui do povo mesmo. Ó, essa igreja está cheia, irmãos. Eu tenho certeza que tem alguém aqui que nunca comeu na sua casa. Ah, reverendo, na minha casa não cabe quase ninguém. Olha, cabe uma pessoa. Às vezes você chama um adolescente, ele vai comer por 10. Então, não precisa chamar 10 pessoas. Mas aproveitemos, é um momento que vai fazer você e uns aos outros nós lembrarmos de que a Páscoa é um recomeço para que nós possamos partir o pão juntos. E por último, nós celebramos a Páscoa na nova aliança que foi feita no sangue de Cristo, celebrando a ceia do Senhor de maneira correta, de maneira preparada, consciente daquilo que ela significa. Que Deus nos abençoe e nos ajude a lembrarmos-nos dessas coisas para que elas tenham um significado genuíno em nós e no meio do seu povo. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra, a instrução que o Senhor nos deixou por meio dela. Pedimos que o Senhor mesmo aplique-a em nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém.